da questão da disputa política envolvendo o ICMS. Acho que os dois podem falar assim, rapidamente a respeito, a visão que cada um tem a respeito desse assunto. E quando se diz que o ICMS é um orçamento que está em disputa entre vários setores diferentes da educação, isso não seria otimismo já? Porque a gente tem notícia de várias empresas que recebem isenção desse ICMS. Então, existe uma lista de frigoríficos, por exemplo, no estado de São Paulo, que não pagam ICMS por uma decisão política do governador. E algumas empresas, parece que a nota fiscal paulista também, ela não entra nessa conta do imposto que gera recurso que vai para a universidade. Queria que vocês comentassem a respeito. Não sei se o Rogério. Davi, se você me permite, eu vou direto ao ponto. O ICMS não pode ser a fonte de financiamento da educação. Não pode. Ou seja, o que eu estou falando, no limite, é o seguinte: o modelo de financiamento das 3 universidades em cima de um imposto indireto, né, faz com que, a cada ano, por conta de isenção fiscal ou por conta de outra política fiscal, quem faz política fiscal é governo e Assembleia Legislativa em consonância com o que se pretende, você tem aqui as universidades e o setor público educacional faça constantemente pressão política. Onde eu quero chegar? O modelo ideal, para mim, é aquele que você tem uma vinculação à receita do Estado, que em termos técnicos é o que é a FAPESP, receita corrente líquida, que envolve tudo, ICMS, PVA, taxas, tudo. Esse, para mim, é o modelo ideal. Em algum momento, desde 89 até hoje, tentaram fazer isso na Assembleia Legislativa, mas, obviamente, que não teve apoio político, porque já faz algum tempo que não querem discutir esse tema lá na Assembleia Legislativa. Agora, quando você tem em cima de um imposto que incide sobre toda a cadeia produtiva, e você tem na peça orçamentária, no orçamento, dado ao governador a liberdade de fazer isenção fiscal, já é colocado lá o quanto ele pode, tá? É lógico que ele está fazendo o que qualquer governo faz, política fiscal, em cima de um imposto que incide os 9,57. Ou seja, essa é uma das nossas vulnerabilidades. E aí, quando isso ocorre, e eu não estou pegando esse período, pegue o melhor ano. Pega quando você, por exemplo, tira ICMS de produtos básicos, ou quando você coloca ICMS em cima de cigarro, em cima de bebida. Ou seja, esse fazer política fiscal faz com que o nosso orçamento flutue. Além da atividade econômica, as isenções fiscais fazem com que o nosso orçamento flutue. Ou seja, a receita corrente líquida ela é mais estável. É o modelo da FAPESP. Esse, para mim, deveria ser o modelo das 3 universidades. Eu não discordo dessa análise, mas eu queria só comentar o seguinte. Um problema não pode impedir ou dificultar a resolução de outro problema. A gente tem um problema do financiamento da educação hoje no Brasil. No caso, como ele está comentando, a arrecadação do Estado é fortemente ICMS. Tem ICMS, tem outros impostos e tem o repasse da União, né? O repasse da União para os estados, o IPI e o imposto de renda recolhidos pela União, metade deles vai para estados e municípios. Grosso modo é metade. 25% para estados, 25% para municípios, né? E o ICMS é a grande fonte de recursos. Então, agora, a gente não pode esperar resolver essa coisa na situação tributária brasileira para resolver outros problemas, porque outras questões não são colocadas assim. Você, olha, o aeroporto está com um problema que está tendo queda de avião, semana sim, semana não, com centenas de mortes. O cara fala, então vamos esperar resolver o problema do imposto para a gente ver como que a gente resolve o problema do aeroporto? É evidente que não. Quer dizer, resolva a porcaria do problema do aeroporto, independente da questão do imposto. Isso é outro tipo de problema. Um problema não pode impedir resolver o outro. Então, como que a gente está? De novo, 45% dos jovens abandonam o sistema educacional antes de acabar o ensino médio no Brasil.
né? Espera resolver o problema do imposto antes de resolver esse problema? Pô, espera um pouquinho, o cara está saindo analfabeto da escola, ele vai carregar isso para o resto da vida, né? Então, acho que tem que ser, não pode deixar que um problema impeça a solução do outro. Isso tem que ser atacado, sei lá de que forma. O ICMS pode ser diferenciado, eu concordo que é um imposto indireto, mas ele pode ser diferente do feijão para o uísque, ele pode ser diferente do arroz quebradinho para o arroz, desse arroz que provavelmente todo mundo aqui come, aquele bonitinho do supermercado, arbóreo, sei lá o quê, né? O mesmo arroz... até arroz aqui é hierarquizado economicamente no Brasil, né? Quer dizer, você pode até pôr imposto de renda, arroz ICMS de arroz quebradinho é 0. ICMS de arroz que tem 99% dos grãos inteiros é 50%, 80%. Pode inventar o que você quiser, não tem nenhum problema aí. Outra questão, o imposto sobre herança, que de novo é um absurdo que seja tão baixo no Brasil e mais baixo ainda no estado de São Paulo. Tanto que esse ano de 2015, quando houve um aperto de orçamento estadual, o que o governo fez? Apertou a fiscalização do imposto sobre doação e transmissão de bens intervivos, né? Herança e doação e herança, né? Ele aumentou a fiscalização, e só um pequeno aumento de fiscalização, que a gente nem percebeu, acho que aumentou da ordem de R$1 bilhão a arrecadação. Não sei se você tem esse número, Rogério, mas aparece lá no orçamento público, né? Então, um pequeno aperto imperceptível para a população, né, ele consegue arrecadar mais. Quer dizer, o imposto é baixíssimo e altamente sonegado. Quer dizer, desculpa a sinceridade, eu já vi isso acontecer. O fulano morre de manhã, de tarde o dinheiro da conta dele do banco sumiu. Quer dizer, porque normalmente a pessoa idosa tem um cônjuge ou um filho que é a conta conjunta, o cara muda o dinheiro de conta assim na cara dura para sonegar 2-3% de imposto, né? E fiscalização 0. Nunca, jamais vi fiscalização desse tipo de coisa, né? Então, basta um pequeníssimo aperto, né, verificar se a conta bancária foi mexida no dia seguinte à morte da pessoa. O negócio, você entra no site do cartório, pede uma informação para o banco, você resolve isso, né? Então, Não, tudo bem. Professor Paulo Moura, se você puder chegar para frente para gravar a sua pergunta. Bom dia, professores. Então, a gente tem, a princípio, duas visões, né? Uma visão da administração, não do dia a dia, mas, enfim, da conjuntura interna da universidade, uma visão macro, né? Que são muito importantes a gente conversar sobre essas duas. E eu queria me deter um pouquinho sobre a questão específica da Unesp. Em função dessa percepção, que não deve ser nova, dessa variabilidade, né, muito grande, eu queria conversar um pouquinho sobre algumas questões estratégicas como opção da universidade, da expansão de cursos recentes. Quer dizer, como é que foi isso tratado? Quer dizer, essa percepção de uma grande variação, de estar calcado nessa vulnerabilidade enorme do ponto de vista fiscal, e mesmo assim a universidade optou como estratégia de ampliação de cursos e que gera agora um buraco que não se sabe como vai cobrir. Eu queria que o professor falasse um pouquinho a respeito. Que bom que essa pergunta veio. Por conta de eu trabalhar exatamente com essa ideia de estratégia, professor, uma coisa para mim está claro: as universidades públicas, elas não podem se esquivar de dar resposta à demanda por mais vagas. Eu não vou falar, mas o professor Otaviano sabe, porque presidiu o INEP, ele sabe exatamente a disparidade que é entre o privado e o público no ensino superior. É ir na Assembleia Legislativa, veja que loucura. Os deputados olham para as universidades e pensam em vaga. Eles não pensam em pesquisa, eles não pensam em pós-graduação, eles não pensam em extensão. Eles pensam em vagas. O que vocês estão fazendo para abrir vagas? Então, essa pressão política existe. E as universidades têm que dar resposta
As três ampliaram, não foi só a Unesp, as três ampliaram. Particularmente, no ano em que a Unesp ampliou a mais recente, as engenharias, a economia estava bombando. A economia cresceu 10 pontos percentuais, 7 pontos percentuais num ano, 3 pontos percentuais no outro. Ou seja, esta expansão, diferente daquela anterior, né, que foi de mais de 30 cursos, de unidades que já estavam, inclusive, consolidadas, ela foi feita junto com a autarquização do Hospital das Clínicas de Botucatu. Ou seja, esse processo, a Unesp tinha o HC de Botucatu sob a sua responsabilidade. O HC está lá em Botucatu, continua lá fisicamente e tal. Só que a Unesp era responsável por dar condições ao hospital, condições materiais, condições de contratação de pessoas. A Unesp era responsável por um hospital que não era e nunca foi um hospital de ensino, né? Como um Hospital das Clínicas da USP, que tem orçamento próprio. Estava no nosso orçamento o Hospital de Botucatu. Bom, o que o Conselho Universitário fez? Tá? Nós não temos condições de arcar com o hospital, mas não queremos dar parte do nosso orçamento, queremos ficar com o orçamento para fazer outras coisas. Na negociação, e é toda a negociação, na negociação vem, então vocês vão criar cursos. E criamos cursos de engenharia. A conta, e eu fiz a conta, sobrava recurso. Só que eu fiz a conta por um PIB que não caía 3% 2 anos consecutivos. Eu nunca imaginei que o PIB ia cair 3% e mais 3% 2 anos consecutivos. Eu trabalhei com um PIB que ficava estável, um PIB que, no máximo, crescia 2 pontos percentuais. Ou seja, eu sou economista. Agora, quem é que imaginava que em 2014 não ia crescer e em 2015 ia acontecer o que aconteceu? Quem que imaginava que ia ter mais de 11 milhões de desempregados? Bom, o fato é que... Oi? Tá. O fato é que os cursos que a gente expandiu, a gente contratou, eles não estão do jeito que a gente gostaria, tá? E eu espero, tá, que a gente volte a investir neles. Estamos em época de campanha para reitor, todos estão falando sobre isso. Ou seja, em resumo, quando se pensou, não se pensou que o PIB poderia cair 3 pontos percentuais 2 anos seguidos e o ICMS mais de 8%. Efeito Suassuna. Não, pode ir para outra, depois eu comento. O professor João Chaves. Bom, bom dia a todos. Eu queria fazer uma consideração, data vênia dessa máxima vênia, colocando uma perspectiva diferente daquela que você colocou em relação ao Hospital de Clínicas de Botucatu. Um hospital de clínicas é um dispositivo fundamental na formação de médicos e paramédicos, né, de toda a área médica. Então, se você não tem um hospital de clínicas, ou se você tinha um hospital de clínicas lá, a função dele, uma das funções dele era essa. É evidente que, com a situação de miserabilidade que vive desde há muito tempo a saúde no Brasil, o Hospital de Clínicas de Botucatu acabou assumindo o papel de um hospital regional, né? Tanto que os prefeitos das cidades vizinhas de Botucatu colocavam nas suas campanhas que iam adquirir um ônibus para levar o pessoal para o hospital. Não é para construir coisa nos lugares deles, não, é para levar para o Hospital de Clínicas de Botucatu, né? Então, ele assumiu também essa posição, mas penso que jamais deixou de assumir, jamais deveria ter deixado de assumir a posição de um hospital-escola, né?
Então, nesse sentido, é que eu quero colocar a minha discordância em relação a isso. A USP também quer desesperadamente se livrar dos seus hospitais. Né? É o que acontece, por exemplo, com a HAC, que é o Hospital de Anomalias Craniofaciais em Bauru, que é um hospital que tem um trabalho reconhecido internacionalmente e que está sendo sucateado também. Né? É o caso do hospital aqui do HU, né? Que com essa política de demissão voluntária do reitor, acabou sucateando o hospital. Setores do hospital que tinham 10 funcionários estão com 3 agora, que não dá para tocar com 3, você precisa de 10 para dar condições para o hospital funcionar. Né? Então, quer dizer, é um processo de sucateamento que está acontecendo na USP, e o reitor da USP também já tentou fazer isso, só que o governador não quis. Não quis o hospital, não quero o hospital, não. Agora eu não sei como é que estão as negociações, mas o problema continua, está se acentuando à medida que o tempo passa. Né? Estou colocando isso e também as outras manifestações que foram feitas aqui para colocar uma outra perspectiva, que é a seguinte: nós temos um problema dentro das universidades que é fundamentalmente político. O nosso conselho, toda vez que você fala do hospital, da expansão, não sei o que, falar, mas o Conselho Universitário aprovou, o chapão da Dunesp estava lá no Conselho Universitário e aprovou. Quer dizer, não é bem assim. O Conselho Universitário da Unesp, que é talvez o mais democrático das 3 universidades, tem cerca de 50% dos seus membros, eu não diria biônicos, mas não eleitos. 50%. 50% são eleitos e 50% não são eleitos, hoje. Poderia ter mais se os estudantes estivessem organizados nos seus DCEs e tivessem mandado seus 10 representantes lá. Mas sem os 10 representantes de estudantes hoje, o Conselho Universitário tem só 50% de pessoas que foram eleitas para defender as suas categorias no Conselho Universitário. As outras pessoas são quem? Reitor, vice-reitor, pró-reitor, que não são pessoas que foram eleitas especificamente para isso. Tem essa função dentro da universidade, mas é preciso repensar essa questão. Por que o Rodas pôde comprar à vontade o que ele quis? Porque o Conselho Universitário da USP ainda é pior do que o Conselho Universitário da Unesp. Lá, se não me engano, tem 3 ou 4 representantes de docentes eleitos no Conselho Universitário, que tem aproximadamente 100 pessoas, ou coisa dessa ordem. Quer dizer, é necessário que a gente pense a questão do financiamento das universidades, mas ele não pode ser pensado de maneira desatrelada da questão da democracia interna das universidades. Que é isso que acontece aqui. Você chega lá no Conselho Universitário, não, trocamos por anos de engenharia. Quem discutiu isso? Vocês aqui sabiam disso? Que o Hospital de Clínicas de Botucatu, quem sabia disso? Que o Hospital de Clínicas de Botucatu foi trocado por 11 cursos de engenharia. E toda vez que o reitor fala nisso, ele diz, olha, foi um grande negócio para a universidade. Você depende do ângulo que você está olhando, do ponto de vista financeiro. Se tivesse o crescimento que foi colocado aqui, talvez até fosse um grande negócio. Mas nós não somos uma empresa que estamos aqui para fazer negócio e para oferir lucros. Quer dizer, a finalidade da universidade não é essa. Né? E ela acaba sendo na medida em que as questões de democracia interna, né, e que certamente os estudantes têm uma experiência muito grande do que bateu no lombo deles por conta das suas manifestações, das suas greves, etc., durante esse tempo todo. Greves essas, não só de estudantes, mas de docentes e servidores técnico-administrativos, que fizeram com que a dotação orçamentária de 8,4 lá virasse 9,57 aqui, diga-se de passagem, com uma contribuição absolutamente modestíssima dos reitores nesse período todo. Né? Só para concluir a minha pergunta, eu estou aqui com um relatório do CIAFEM, que está dizendo que, se é que eu li corretamente, existiriam R$ 290.965.654,22 de reservas na universidade. Se é que isso... Eu queria perguntar se realmente é isso que acontece e por que essas reservas não podem ser utilizadas para dar os ridículos 3%?
Vamos lá. O professor falou um nome aí que com certeza ninguém conhece, CIAFEM. CIAFEM é um sistema onde transita, é um sistema do Estado de São Paulo, onde transita todas as receitas e despesas do Estado de São Paulo. Um sistema onde cada órgão do Estado faz compra, recebe recurso, etc. E esse relatório ele está disponível para qualquer pessoa. Esse número não é um número real. Nós temos mais que isso hoje. Nós temos alguma coisa próxima de 500 milhões de reais com recurso de convênio. Por que não é um número real? Não sei. Vocês sabem, com certeza. As 3 universidades não trabalham online nesse sistema. Quem é estudante ou quem está aqui desde a época do então governador Covas, sabe que sempre quiseram que as 3 universidades estivessem inseridas nesse sistema. O que significa estar dentro desse sistema? Significa que a gente perde a autonomia de fazer a aplicação financeira, de gerenciar o recurso, isso fica por conta do sistema, tudo a cargo da Secretaria da Fazenda. Então, o que ficou acordado? O Serra tentou. Exatamente. Eu achava o máximo, professor Palma, via estudantes do Instituto de Arte com cartaz, não queremos o CIAFEM. Eu achava, eu falava, será que eles sabem o que é? Porque se eles souberem vai ser o máximo. Ou seja, é um sistema que entrega para a Secretaria da Fazenda, tá, as aplicações. Tá? Então, a gente não entrou, a gente não está dentro, são as 3 universidades, eu diria mais, são os 3 órgãos de governo que não estão nesse sistema. A gente alimenta cada vez que faz um empenho, que vocês não precisam saber o que é isso. Por isso que esse número não é o número verdadeiro, não é o número atual. O número atual é mais do que isso. São 500 milhões de reais. Por que então a gente não pode pegar 500 milhões de reais e dar 3%? Porque esses 500 milhões de reais ainda faltam 5 meses e um 13º. Só o 13º são 170 milhões de reais. Esses 500 no final do ano vão virar 200, que é aquele número que eu mostrei ali, sem os 3%. Bom, então por que não pode usar os 200? Porque de um ano para o outro existe uma coisa que inclusive ficou sendo discutida nesse país, tá? Por conta do impeachment, existe uma coisa chamada restos a pagar. São despesas que o setor público não paga, mas se compromete a pagar no ano seguinte por conta de ser uma despesa efetuada no ano anterior. A gente precisa desse recurso. Não dá. Ninguém, eu queria ter, a Unesp com certeza queria ter um orçamento todinho de reserva financeira, que nem o professor Otaviano falou. Ninguém, em autonomia de gestão financeira, pode prescindir de ter reserva financeira. Eu gostaria que vocês pensassem, se nós não tivéssemos reserva nenhuma, como estaríamos hoje, depois de 2 anos consecutivos com crise do ICMS? Estamos pagando as nossas contas. E, se me permite, tem universidade que está fazendo plano de demissão voluntária com essa reserva. 300 milhões de reais com essa reserva. Gostaria eu de ter 300, a Unesp de ter 300 milhões de reais. A gente tem o estudante Guilherme Rigato e logo depois o Alberto. Bom, então, preciso ser bem rápido, só especificando a questão da reserva da USP, que eu comentei, que chegou a um ano inteiro de orçamento, que a valores de hoje seria da ordem de 5 bilhões de reais, né? Uma parte enorme dela foi gasta com bobagem,
com coisas que não eram reivindicações, não eram acadêmicas, não eram necessárias e que foram desfeitas depois. Só para citar o famoso terreno da Consolação, a nuvem de computadores que foi reduzido por um fator 10 e ainda está sobrando, várias construções que gastou-se dinheiro para construir, sem que fizesse uma demanda forte, gasta-se dinheiro para manter parado e vai se gastar mais ainda porque vai ser processado por romper acordo, né? Então, e gastou-se dinheiro com PIDV, com demissão voluntária, né, que acho que é o que o Rogério fez, a universidade fez isso, foi a USP, né, só para deixar bem claro aqui, né. Então, quer dizer, um orçamento inteiro em caixa, a gente suportaria 2 anos de queda da arrecadação, sem problema nenhum, né? O problema foi, a crise foi criada, na USP certamente foi criada, né? Ela não... bom, isso era um ponto. Depois tem um outro ponto que eu quero comentar, mas vou deixar para depois, para um eventual comentário final. Gostaria de comentar alguma coisa a respeito? Ou passa direto para o Guilherme? Você dá uma chegada aqui, Guilherme, para a gente pegar um... Bom, primeiro eu gostaria que vocês me corrigissem caso eu falar alguma coisa, porque a pergunta vem através dos dados. Então, a universidade ela tem 3 formas de arrecadação, né? Então, é o imposto do ICMS, os convênios e também a aplicação do seu próprio dinheiro ou outros tipos de contratos e tal. Essa autogestão está desde 89, né? Então são quase 30 anos. E hoje ainda 85% do dinheiro que entra na universidade vem de 2% do ICMS, certo? Aqui da Unesp, por exemplo. Então a minha pergunta é, como é que pode, tendo essas 3 vias de arrecadação, 85% dela ser baseada em apenas um imposto sobre que está ligado ao poder de compra, né, a mercadorias e serviços. Não tem um planejamento, não tem uma outra perspectiva de contornar essa situação financeira, a não ser tentar arrecadar mais dinheiro ou do ICMS ou outra forma de imposto. Ou seja, a gente está em recessão, o dinheiro está faltando, a arrecadação de imposto está diminuindo. E a única coisa que temos aqui é precisa arrecadar mais, vamos tirar dinheiro dos impostos. Não tem uma outra perspectiva, não tem uma outra maneira de esses convênios gerarem mais dinheiro para a universidade? Posso comentar isso? Tá. Então, essa questão é o seguinte, qualquer que seja a forma de entrar dinheiro da universidade, qualquer que seja o imposto, ele sairá da sociedade. Seja convênio, seja prestação de serviço, seja imposto direto, seja imposto indireto, etc. Ele vai